Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal da Oficina do Notebook. Hoje aqui a placa-mãe de um Lenovo modelo Flex 14, que chegou aqui pra gente sem estar ligando, tá? Ao conectar aqui na fonte assimétrica, nós vimos que tinha um consumo de aproximadamente 18 mA, né, em standby, ou seja, a placa estava com algum componente em curto, tá? Ao desmontar o notebook, a gente viu que essa placa já tinha sido mexida em outro lugar. O que foi constatado aqui? Aqui nós temos o PWM responsável pelos 3 e 5 volts, tá? E ele que estava aquecendo. Então foi mexido aqui nesse PWM em outro lugar, acharam que o problema era ele, mas na verdade não era, tá? Então eu acabei ressoldando ele aqui porque ele foi muito mal ressoldado e eu ressoldei ele de volta. E vou mostrar aqui no esquema elétrico a análise que foi feita. Bom pessoal, aqui é o esquema elétrico da placa. Esse aqui é o PU6, que é o PWM responsável pelos 3 e 5 volts, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi ressoldar esse PWM, que estava muito mal soldado, né? E aqui nós podemos ver que tanto na linha de 5 VOs quanto na linha de 3 nós temos aqui esses pads, tá? Que são esses jumpers aí que a gente pode abrir. Então eu abri esses dois jumpers e testei desse lado aqui para frente para ver se a placa não tinha um consumo maior ali para a parte da frente do PWM, tá? Então eu vi que tanto no 5 VOs quanto no 3 VOs não tinha nenhum curto, a impedância estava alta. Então eu voltei aqui novamente para o PU6, medi aqui o pino 11 na escala de resistência, estava com uma impedância normal também, e medi o pino 14 e o pino 15. E o pino 15, esse LDO3, são reguladores internos do PWM, o pino 15 ali do mais 3,3 VOs 2, ele estava com a impedância muito baixa, tá? Então o que eu fiz? Vários componentes são alimentados com essa tensão, inclusive o Super I/O dessa placa, tá? Então eu peguei, fui até o Super I/O e removi duas bobinas de alimentação do Super I/O. Deixa eu ir aqui para o esquema. Aqui é a página do Super I/O, ele é um ITE 8587, e vemos aqui, ó, que na bobina L10 e na bobina L24 nós temos essa alimentação ali que vem do PU6, tá? Então eu retirei essas duas bobinas, são bobinas SMD, e assim que eu retirei, o curto ali do PWM de 3 e 5 sumiu e apareceram as tensões de 3 volts nas bobinas e de 5 volts. Lembrando, pessoal, que essa tensão aqui de 3,3 não é a tensão que sai da bobina do regulador de 3 volts, tá? Essa é uma tensão que sai lá do pino 15, que é um LDO interno do PWM, tá? Então mesmo pode ocorrer que mesmo a gente não tenha os 3 e 5 volts nas bobinas, nós possamos ter normalmente aqui a tensão de 3,3. Não são tensões diferentes, tá? Então ao abrir aqui essas bobinas, eu injetei uma pequena tensão ali no ponto onde está ligado no Super I/O e vi que esse Super I/O estava esquentando muito, né? Estava com consumo alto. Então o problema era no Super I/O. Só que esse Super I/O aqui, ele é um Super I/O que tem uma firmware interna, tá? Então eu fiz o pedido do componente. Esse aqui é o componente antigo, já está aqui. Então eu vou mostrar aqui na placa. Então aqui eu fiz a troca do componente, voltei aquelas bobinas SMD e com o gravador da SVOD, que ele grava a firmware de Super I/O,
eu fiz a gravação de um arquivo. E aí a placa voltou a ligar normalmente. Lembrando, pessoal, que se você colocar esse Super I/O aqui, sem você regravar a BIOS interna dele, a placa vai até ligar, mas não vai dar imagem, tá? Ele vai ligar com consumo baixo de aproximadamente 25 mA, mas a placa não vai dar imagem. E após fazer a regravação, a placa ligou normalmente e subiu a imagem, tá? Eu vou fazer um pequeno videozinho depois sobre... O pessoal está tendo muito problema com o gravador da SVOD em relação a não detectar esse Super I/O. Na verdade, não é o problema do gravador, e sim algumas dicas que eu vou passar para a pessoa checar e resolver esse problema dele não estar reconhecendo o Super I/O, beleza? Então eu vou montar aqui agora ele, pré-montar aqui na carcaça, tá? Então vamos ligar aqui o notebook. O notebook já ligou, deu imagem, e aqui o consumo na nossa fonte assimétrica, tá? Esse é o consumo sem a placa, sem HD, sem nada plugado, apenas ali com a tela plugada, tá ok? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe para que o canal cresça cada vez mais e se inscreva caso você não seja inscrito. Obrigado e até a próxima.